Olá, você aí amante de cavalos, ou você que talvez faz um curso de medicina veterinária, ou você que é apenas um curioso, talvez já tenha se perguntado por que o cavalo ele está sempre de cabeça baixa, pastejando, ou por que o cavalo ele passa a maior parte do dia comendo, diferentemente das demais espécies, que elas têm um determinado tempo para se alimentar, descansa, passa um tempo sem comer alguma coisa, e o equino não. Sou Thalisson Kennedy, graduando em Medicina Veterinária, e estarei trazendo para você um pouco sobre o sistema digestório dos equinos. Tentarei passar para vocês de uma forma resumida, bem clara, simples, mas de bom entendimento. Então vamos lá. Primeiro, para que se entenda o sistema digestório dos equinos, é necessário ter em mente que os equinos eles são herbívoros monogástricos. Fiz questão de deixar em vermelho bem destacado para que você não se esqueça disso, que os equinos são herbívoros monogástricos. Em hipótese alguma, você deve confundir com os ruminantes, que são herbívoros poligástricos. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que os equinos eles alimentam principalmente de gramíneas forrageiras, ou seja, gramas baixas, e são monogástricos porque eles apresentam apenas um estômago, diferente do ruminante que é poligástrico, porque o seu estômago ele é dividido em mais compartimentos, como a gente vê nesta imagem, onde aqui a imagem ao lado esquerdo temos um estômago do equino, na qual ele não tem divisões, ele não é compartimentado, ele é apenas um. E aqui do lado direito temos um estômago de um ruminante, de um bovino, onde notamos que ele é dividido, ele é compartimentado, onde nós temos um rumen, um retículo, um omaso e um abomaso. Não entrarei muito em detalhe em relação ao estômago do ruminante, porque isso é assunto para outra discussão, tendo em vista que hoje trataremos do sistema digestório dos equinos. Não vou entrar em detalhe agora, porque mais para frente estaremos falando de forma bem detalhada cada particularidade do estômago do equino. Vale ressaltar que o equino ele foi adaptado para ter uma alimentação contínua. Isso explica o porquê que o equino ele passa a maior parte do dia se alimentando. Por volta de 16 horas, o equino ele fica comendo. E uma das explicações para isso refere-se ao estômago dele. Como o equino ele tem um estômago pequeno em relação ao tamanho do animal, é um estômago que ele comporta entre 10 a 18 litros. Algumas literaturas trazem de 12 a 18, 15 a 18, mas em uma média geral o estômago do equino ele vai variar de 10 a 18 litros, dependendo do porte do animal. Se é um cavalo maior, o estômago ele vai ser um pouco maior, mas em relação ao tamanho do animal, trata-se de um estômago pequeno. E tendo em vista que o resto do sistema digestório do equino até o ânus, até esse alimento ser descartado, trata-se de um percurso muito longo, muito extenso. E por esse estômago ser pequeno, é necessário que ele esteja enchendo e esvaziando constantemente para compensar o tamanho extenso do resto do sistema digestório. Isso explica o motivo do cavalo estar sempre se alimentando de forma contínua. Agora, o que acontece? Muitos anos atrás, conforme foi se domesticando o cavalo, seja por finalidade de trabalho, ou seja por finalidade de lazer, esporte, o que acontece? Passaram a mudar essa alimentação do equino. Passaram a fornecer a ele uma alimentação artificial, baseada em concentrado, volumoso, ração.
Então isso mudou-se todo o sistema de digestão do equino. Tendo em vista que ele possui uma alimentação contínua, agora esse cavalo ele se encontra dentro de uma baia, recebendo 2 ou 3 refeições por dia, onde ele recebe uma quantidade de concentrado, ele vai comer aquilo tudo de uma vez e vai passar o resto do dia sem se alimentar. Isso causa vários problemas em questão de sistema digestório, porque isso vai levar a um quadro de compactação, que pode desencadear um quadro de cólica, no qual a gente vai entender ao decorrer dessa discussão. Então a gente tem que ter em vista que o maior culpado, o maior causador dos quadros de cólica do equino, do cavalo, é por causa da intervenção humana com o objetivo de sintetizar a alimentação do equino para que fique mais fácil o manejo desse animal dentro de baias. Porém, não é levado em consideração o mal que isso faz. Então, dando continuidade, aqui eu trago a grosso modo uma visão do sistema digestório como um todo, citando os principais órgãos, onde ao decorrer dessa discussão vamos detalhar cada um. O sistema digestório inicia principalmente pela boca, passa pelo esôfago, estômago, como vocês podem ver, pequeno em relação ao porte do animal, e como eu disse, o resto do sistema digestório é muito grande, onde temos o intestino delgado e as suas divisões, que será falado logo à frente. Temos o seco, intestino grosso e, por fim, o reto. Temos aqui as capacidades volumétricas de cada região do sistema digestório, onde o estômago aqui está relatado como entre 12 a 18 litros, mas em média é de 10 a 18 litros, dependendo do porte do animal. O intestino delgado varia de 50 a 90 litros, a sua capacidade. O intestino grosso de 90 a 120 litros. E, por fim, o seco com a sua capacidade de 30 litros. Dando continuidade, vamos começar pela boca do equino para que possamos começar a entender da onde começa todo o sistema digestório ou percurso digestivo do equino. A boca do equino, ela tem uma fundamental importância, assim como em todas as espécies, porque é onde inicia o processo de digestão, o processo de alimentação do animal, porque é através da boca que é realizada a captação desse alimento, é realizada a mastigação, a trituração deste alimento, para que posteriormente ele possa ser encaminhado para o resto do sistema digestório, dando início à absorção, digestão e etc. A boca ela também tem um papel importante na defesa do animal, tendo em vista que equino é um animal que se envolve muito em briga por disputa de território, de fêmea, e eles usam a boca como defesa, como ataque, através da mordedura. E dentre o que foi falado aqui, temos aqui uma imagem que traz algumas estruturas da cabeça de um cavalo, onde temos aqui a nuca, ponte do nariz, temos aqui o palato, a língua, lábio superior, o canto da boca, que é a formação dos lábios, o queixo e as barras de assento, que está colocado aqui nesse equino. Mas dentre essas eu quero destacar 3 estruturas, dentre elas o palato, a língua e o lábio superior, que a gente vai estar falando dela logo a seguir. Começando pelo lábio superior, o lábio superior do equino ela é uma estrutura de muitíssima importância, porque trata-se de uma estrutura que ela é altamente sensitiva.
é uma região muito sensível, que faz com que o equino ele consiga ter um melhor desempenho em questão de sistema digestório. Primeiro, a título de curiosidade, o lábio superior ele faz com que o animal ele consiga realizar o reflexo de Fleming, que é quando o equino ele consegue curvar ou dobrar esse lábio superior para cima. Muitos dizem que o cavalo está rindo, mas na verdade ele está realizando esse reflexo de Fleming, e isso serve para que ele consiga abrir mais a narina, e assim ele possa ter uma melhor captação dos cheiros. Isso é muito utilizado para captação de alimento, mas principalmente você vai ver isso aqui quando o animal ele vai estar cheirando, por exemplo, uma urina de uma égua, e ele faz isto aqui para uma melhor detecção se essa égua se encontra no cio, no ponto para a reprodução. Então ele faz esse reflexo de Fleming. Mas além disso, o lábio superior ele é muito importante no auxílio da seleção dos alimentos. Por quê? Através do movimento de subir e descer esse lábio superior, ele consegue fazer uma seleção desse alimento, ele consegue separar o que ele quer comer, o que ele não quer comer. E isso ele vem em encontro com a regulação da ingestão de areia. Mas como assim ingestão de areia? Quer dizer que equino, cavalo come terra, come areia? Sim, ele deve ingerir um pouco de areia. É necessário que o equino ele faça uma ingestão de uma certa quantidade diária de aproximadamente 250 gramas de areia. E o equino, o cavalo, ele usa esse lábio superior para identificar se ele deve ingerir mais, ou se já ingeriu essas 250 gramas, ele consegue separar isso do alimento. Opa, eu já atingi minhas 250 gramas, então não vou ingerir mais areia. Então ele consegue separar e ingerir somente as gramíneas. Agora vamos entender o porquê que o equino ele precisa fazer esta ingestão de areia. E isto está totalmente relacionado com os dentes. Mas por quê? Porque os dentes do equino eles apresentam um crescimento contínuo. Ou seja, os dentes do equino eles são semelhantes aos dentes dos roedores. Ou seja, ele está sempre crescendo, ele está em contínuo crescimento. E isso faz com que seja necessário um desgaste desses dentes. Porque se esses dentes crescerem demasiadamente, ou seja, crescerem muito, e isso pode prejudicar na captura do alimento, tendo em vista que os dentes é o principal responsável pela captura de alimentos. E se esse dente crescer demais, isso vai prejudicar nessa captura de alimentos, vai prejudicar na mastigação, entenderam? Então, para que não ocorra isso, é necessário que haja o desgaste. E como a natureza ela é perfeita em sua criação, o equino ele desenvolveu esta tática de ingerir uma quantidade de areia. Por quê? O equino ele tem uma forma diferente de mastigar. Irei tentar explicar para vocês. Nós humanos e os ruminantes, a gente mastiga, faz a mastigação de baixo para cima, de cima para baixo, e assim sucessivamente. Já o equino não. Vou desenhar aqui como se fosse uma arcada dentária de um equino. Em vez de mastigar para cima e para baixo, ele mastiga em forma circular. Então, o que acontece? Conforme ele mastiga em forma circular, é como se fosse nos seres humanos uma espécie de ranger de dentes. Ele tem a sua mastigação dessa forma. E conforme ele ingere essa areia,
junto com essa mastigação em círculo, isso vai fazer com que ocorra um desgaste do dente de forma fisiológica, ou seja, a areia ela vai funcionar como uma espécie de lixa, levando ao desgaste desses dentes de uma forma fisiológica. Mas eu falei que o equino ele precisa ingerir apenas aproximadamente 250 gramas de areia. Se passar disso, o que acontece? O equino ele vai fazer uma alta ingestão de areia e essa areia ela vai ser depositada nas alças intestinais, mais especificamente nas alças intestinais do cólon ventral direito. E conforme vai ocorrendo essa deposição de areia, esse cólon ele vai pesando e isso faz com que ele faz com que ele se vire sobre o cólon ventral direito, ou seja, ocorre uma torção dessa parte do sistema digestório, desse cólon, e isso vai levar a um quadro de cólica. É uma condição muito desfavorável, complicada, é necessária intervenção cirúrgica imediatamente. Então, sempre que você ouvir falar de cólica sablose, são cólicas em decorrência do depósito de areia em excesso nas alças intestinais do cólon dorsal direito. Então, o que acontece? Pense comigo. Se você tem uma lesão nesse lábio superior, o que vai acontecer? Esse animal ele não vai conseguir fazer essa separação do alimento, ele não vai conseguir ter ele não vai conseguir regular a quantidade de areia a ser ingerida, ele vai ingerir areia em excesso e isso vai levar a um quadro de cólica, sablose. Então, assim, é necessário ficar muito atento às lesões do lábio superior do cavalo, do equino, porque isso pode levar a resultados catastróficos. Mas se por acaso ele não fizer essa ingestão de areia, o que pode acontecer? Primeiro, se ele não faz essa ingestão de areia, é necessário que ocorra uma intervenção humana que faça o desgaste adequado desses dentes para que não venha ter esses prejuízos, para que não venha ter essas perdas. Mas se caso não acontecer isso, o animal ele não ingere essa areia, não faz o desgaste do dente, não tem uma intervenção humana, isso pode desenvolver o que é chamado de cantos dentários. O que são cantos dentários? Fiz um desenho aqui para tentar esquematizar para vocês. Aqui da imagem da esquerda, trata-se de uma arcada dentária, uma mesa dentária normal, onde não se tem cantos. Nota-se que ela é nivelada uma com a outra. E esses pontinhos aqui no meio, trata-se do alimento. Como ela está em total contato, em total atrito, este alimento ele é bem triturado em partículas bem pequenas e isso é o recomendado, é o indicado para que o animal ele tenha uma boa digestão, uma boa absorção, que não venha desenvolver quadro de cólica. Então, esse é o ideal, que a mesa ela esteja retinha, nivelada uma com a outra, para que este alimento possa ser bem triturado. Agora aqui na imagem da direita, temos uma arcada dentária, uma mesa dentária, com a presença de cantos. Vocês podem ver que ela não é nivelada uma com a outra, porque ela tem alguns cantos aqui, ó, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E isso faz com que se crie um espaço aqui entre essas mesas dentárias. E o que acontece? Como tem esse espaço, esse alimento que fica aqui dentro, ele não é bem triturado, ele fica em partículas maiores. E isso faz com que o alimento ele não seja bem absorvido, ele não seja bem triturado. E isso lá no intestino vai fazer com que ocorra uma compactação, porque ele está em partículas grandes, o que vai levar também a um quadro de cólica. Então, isso aqui não é bom para o equino, não é indicado que ocorra esse espaço entre as mesas dentárias, fazendo com que o alimento fique mal triturado.
Outra coisa muito importante, imagine aqui comigo, que aqui desse lado direito tem a bochecha, certo? Aqui os dentes e aqui do lado esquerdo passa a língua, certo? Pense comigo, o animal está aqui mastigando, a bochecha está bem aqui do lado. Você não concorda comigo que este canto aqui, ó, essa pontinha, vai estar beliscando a bochecha, causando uma lesão na bochecha? E isso pode fazer com que o animal tenha dificuldade em manter o alimento dentro da cavidade oral. Da mesma forma, aqui do lado esquerdo, você não concorda que esse canto ele vai estar beliscando, mordiscando a língua aqui do lado esquerdo? E isso vai desencadear uma lesão nessa língua. E qual é a função da língua aqui no sistema digestório, na alimentação do equino? A língua ela tem a função de movimentar o alimento dentro da boca do equino. Porque o equino ele tem uma estratégia seguinte: enquanto o alimento está aqui do lado direito, sendo mastigado, triturado, aqui do lado esquerdo está sendo criado saliva. Quando ele vê que tem bastante saliva formada aqui do lado esquerdo, o equino pega o alimento aqui do lado direito, por meio da língua, e joga aqui para o lado esquerdo para que este alimento seja ensalivado, ou seja, para que ele fique molhadinho, fique úmido através da saliva, para que ele possa ter uma melhor digestão. E assim sucessivamente, enquanto ele está aqui do lado esquerdo sendo ensalivado, aqui do lado direito está sendo criado mais saliva. De repente o equino, por meio da língua, passa ele aqui para o lado direito, enquanto continua a formação de saliva do lado esquerdo. Então o equino está sempre fazendo essa troca de lado do alimento para melhor ensalivação e trituração deste alimento. Agora, se você tem uma língua lesionada, onde tem a presença de dor, você acha que o equino vai estar apto, vai estar disposto a ficar sentindo dor só para movimentar o alimento? Não, ele não vai fazer isso, ele simplesmente vai dar uma mastigada e quando doer, ele vai ingerir este alimento mal triturado mesmo. Não importa se o alimento está grande, não foi bem mastigado, ele vai engolir assim mesmo, porque ele não está a fim de sentir dor. E isso, como eu já citei, isso vai desencadear problemas, porque esse alimento mal triturado pode levar a uma compactação e posteriormente um quadro de cólica, ok? Dando continuidade, ainda na cavidade oral, temos o palato duro, que é bem característico no equino. Por ele, como você nota aqui na foto, o palato duro do equino, ou popularmente conhecido como céu da boca, ele é muito longo. Você pode ver que ele vai até lá no final, ele é muito longo. Ele é tão longo que ele se justapõe à epiglote, entenderam? E isso faz com que o equino ele tenha uma característica de não engasgar e também de não conseguir respirar pela boca. Por quê? Porque o equino ele não tem o acesso, ele não tem a passagem de ar da cavidade nasal para a cavidade oral. Então o equino ele não consegue respirar pela boca e também não consegue engasgar. O que acontece? Isso pode levar o animal à morte, e é muito comum isso em transportes de cavalo, onde o pessoal tem o costume de amarrar o cavalo nas grades dos caminhões enquanto transporta. Conforme as bacadas, o balanço do caminhão, esse cavalo ele pode estancar. Conforme ele estanca, o cabresto fecha a sua narina e ele não consegue respirar. Então o equino ele morre asfixiado e de boca aberta, mas não consegue respirar pela boca. Por quê? Porque o palato duro se justapõe à epiglote, não permitindo que ocorra essa travessia de ar da cavidade nasal para a cavidade oral e assim vice-versa. O que permite que o animal também não engase, que nesse caso é um ponto positivo. Então, através disso,
podemos dizer que o cavalo ele capta o alimento, ele consegue captar o alimento, triturar, deglutir e respirar tudo ao mesmo tempo. Tudo isso por causa do palato duro ser muito longo. E outro fator muito importante é que isso faz com que seja necessário fazer uma sonda nasogástrica, ou seja, a sonda no equino deve ser feita pela narina, de forma nasogástrica. Entenderam? Dando continuidade. O esôfago. O esôfago é uma continuidade do sistema digestório, depois da faringe, que é um tubo muscular que exerce contrações para auxiliar na digestão. O esôfago ele é um tubo muscular também, que ele faz a ligação da cavidade oral até o estômago. O esôfago ele é localizado no antímero esquerdo, ou seja, do lado esquerdo do animal. Porém, isso representa somente 98% dos animais que apresentam o esôfago aqui do lado esquerdo. Porém, 2% dos equídeos, eu pus bem aqui em vermelho para vocês não esquecerem disso. 2% dos equídeos apresentam o esôfago do lado direito. E qual a importância em saber disso? Porque quando você for fazer ou passar uma sonda nasogástrica em um equino, você tem que tomar bastante cuidado e deve se atentar muito em saber se realmente a sonda nasogástrica ela está passando pelo esôfago e não pela faringe, pela laringe. Porque se você coloca essa sonda nasogástrica na laringe desse animal, você vai estar administrando uma grande quantidade de líquido dentro do pulmão deste cavalo. Então você vai matar este cavalo afogado no seco. Porque você vai encher o pulmão dele de água e isso leva o animal à morte de uma forma muito rápida. Então você precisa ter a certeza de que a sonda ela está passando pelo esôfago. Mas como a gente faz isso? A gente faz um teste para identificar se a sonda nasogástrica realmente está passando pelo esôfago. Esse teste consiste em colocar a sonda no animal. A ponta dessa sonda ela deve estar aqui mais ou menos no meio para o final do pescoço, uma região chamada de porção média. E a partir disso você vai assoprar na ponta da sonda que ficou para fora e você tem que observar algumas ondas de ar nessa região aqui do equino. Você vai ver que se a sonda realmente estiver no esôfago, vai criar umas ondas de ar aqui. É como se o esôfago ele expandisse, você notasse ele expandindo aqui. Mas se caso você fazer isso e não apresentar essas ondas, o teste for negativo, você não pode tirar a sonda e colocar novamente, porque você tem que lembrar que 2% dos equídeos apresentam o esôfago do lado direito. Antes de retirar a sonda, você assopra novamente e observa do lado direito do animal se não vai apresentar essas ondas do lado direito. Porque vai que este animal tem o esôfago do lado direito. Entenderam? Então isso é um erro muito comum de acontecer, onde as pessoas colocam a sonda nasogástrica, essa sonda ela entra pela laringe e a pessoa faz o teste. E não acontece a onda de ar e a pessoa acha que é do lado direito, manda líquido e mata esse animal. Ou se não, o que acontece? Ele insere a sonda nasogástrica, a sonda nasogástrica está pelo esôfago, porém o esôfago desse animal é do lado direito. E o veterinário, quem está fazendo isso, não lembra desses 2% dos equídeos que apresentam o esôfago do lado direito. E o que ele faz? Ele tira a sonda, coloca de novo.
Fez o teste, deu negativo, ele tira, coloca de novo. Fez o teste, deu negativo, ele fica colocando e pondo, e esse teste nunca vai dar positivo do lado esquerdo. Por quê? Porque o esôfago desse animal está onde? Do lado direito. E não é viável, não é indicado que fique fazendo isso. Tira a sonda, coloca a sonda, tira a sonda, coloca a sonda. Porque isso você pode ocasionar uma lesão nas narinas, uma lesão até mesmo do esôfago, que pode desencadear um quadro complicado no animal. Dando continuidade, aqui falaremos das divisões do esôfago. O esôfago do animal, ele é dividido em 3 partes. Aqui na região cranial, pode ser chamada de terço anterior. Logo abaixo, aqui no meio do pescoço, para o final do pescoço do animal, temos uma porção que é denominada de terço médio ou terço intermediário. Uns também falam média ou intermediária. E é nessa região que você vai perceber as ondas de ar que você precisa ver no teste da sonda nasogástrica, nessa região média ou intermediária. Por quê? Se a sonda estiver logo aqui em cima, a musculatura não vai permitir que você veja essas ondas de ar. Se a sonda passar dessa torção média e adentrar a região torácica, a torção ou terço torácico, a musculatura dessa região também não te permite ver ou observar essas ondas de ar. Então, por isso que é necessário que o teste seja feito aqui nessa região da torção média, ok? Posteriormente, temos o terço torácico, ou região torácica do esôfago, que vai chegar até lá no estômago, ok? Dando continuidade, saímos do esôfago, entramos no estômago. Como vocês podem ver, o estômago do equino ele possui um formato de J. Muito na literatura vocês vão ver trazendo essa nomenclatura, que o estômago ele tem um formato de J. Como eu já disse logo lá no começo, o estômago do equino ele tem uma capacidade média de 10 a 18 litros, dependendo do porte do animal. Como vocês podem observar aqui nesse desenho, quando o esôfago chega, tem uma estrutura chamada cárdia. Essa cárdia trata-se de uma válvula que não deixa o alimento presente aqui no estômago retorne para o esôfago. Ou seja, o equino, o cavalo, ele não consegue fazer esse retorno de alimento do estômago para o esôfago. Essa válvula cárdia, ela é uma principal responsável pelo equino não vomitar. Se você não sabia disso, agora você sabe. O equino ele não vomita, em hipótese alguma, por 3 motivos. Primeiro, o cavalo, o equino, ele não tem uma estrutura que é denominada, chamada de centro do vômito. Segundo, ele tem essa válvula aqui chamada de cárdia, que não permite esse retorno do alimento para o esôfago. E segundo, essa inserção do esôfago no estômago, ela é muito oblíqua, ela está aí entre uns 30 graus. Então isso dificulta muito o retorno do alimento. Então, por causa desses 3 motivos, o equino não vomita. Existe um ditado popular aí que fala o seguinte: cavalo vomitou, cavalo viajou. O que quer dizer isso? Cavalo vomitou, cavalo morreu. Por quê? Quando um cavalo chega a vomitar, é porque ocorreu o rompimento dessa cárdia. Só que o rompimento dessa cárdia, ela não é tão simples assim, rompeu a cárdia, o alimento volta pelo esôfago, o animal vai vomitar. Não, porque quando ocorre o rompimento dessa cárdia, ocorre o rompimento aqui do estômago. Então esse líquido, esse alimento que estava aqui presente no estômago, ele vai cair na cavidade abdominal. E isso vai
levar o animal a vários problemas, que vai levar o animal à morte por peritonite aguda e etc. Não vou entrar muito nesses detalhes. Dando continuidade, o estômago ele apresenta uma curvatura maior, uma curvatura menor e o estômago ele possui algumas divisões, não como dos ruminantes, que são estruturas diferentes, mas o estômago do equino ele é dividido em 3 regiões. Temos aqui o que é chamado de região cárdica, que é uma região aglandular, ou seja, que não tem glândulas. Aqui mais ou menos no meio, aqui no corpo do estômago, temos uma região chamada de fúndica, que é uma região glandular, que tem a presença de glândulas. E temos aqui no finalzinho uma região chamada de pilórica, que também trata-se de uma região glandular. No estômago ocorre a digestão enzimática. O que é isso? Essa digestão enzimática ela inicia-se através da ação de uma microbiota. Essa microbiota ela produz ácidos graxos voláteis, como por exemplo acético, propiônico e butírico, que eles faz com que exerça uma pressão sobre a parede gástrica. E isso estimula o fechamento dessa cárdia, ou seja, conforme vai sendo liberado esses ácidos graxos voláteis, o estômago vai se expandindo e essa cárdia vai fechando, evitando cada vez mais que o alimento retorne. E quando essa atividade da microbiota ela cresce em exagero, o que acontece? A pressão dos gases formada através da digestão enzimática faz com que a pressão produzida por eles estimula os receptores aqui presentes, né, nessas paredes do estômago, fazendo com que elas liberem HCl no interior aqui do estômago. Isso faz com que baixe o pH e deprime, ou seja, inativa a ação dessa microbiota. Beleza, inativou essa microbiota, conforme vai chegando alimento novo aqui, esse alimento que já passou por essa digestão enzimática, ele vai continuar o seu trajeto seguindo para o duodeno. E isso é chamado de uma ingestão bem regulada. Ok? Dando continuidade, falaremos agora sobre o intestino delgado. O intestino delgado, ele é fixado somente nas suas extremidades, ou seja, ele é fixado somente em uma extremidade ao estômago e a outra extremidade a uma região, uma estrutura denominada de seco que veremos logo à frente. E isso faz com que esse intestino delgado ele seja bem susceptível a torções que levam a um quadro de cólica, é necessária intervenção cirúrgica e isso pode até levar o animal à morte. O intestino delgado ele apresenta uma capacidade de 50 a 90 litros e ele é dividido em 3 partes. Fiz um desenho aqui bem esquemático para que vocês possam entender. Temos aqui o estômago, que já estudamos ele. Saindo do estômago entra no intestino delgado e as suas divisões. Sua primeira divisão é denominada de duodeno. Aqui no desenho ela está bem pequenininha para ficar mais didático, mas isso aqui no animal, isso aqui é muito grande, pode chegar a 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, dependendo do animal. Passando do duodeno, temos o jejuno. O jejuno também muito grande, ele é um pouco contorcido e ele é ligado a uma rede de artérias jejunais
que responsável pela irrigação sanguínea desse jejum e também para auxiliar na absorção aqui presente no jejum. Passando do jejum, temos o ilho. Aqui está bem pequena, mas ela na prática ela é maior. E ao fim do ilho temos uma válvula. Vocês me perdoem, mas é uma válvula, não é uma válvula. Temos uma válvula que é chamada de ilho secal. Como o nome já diz, ela faz a passagem do ilho para o seco. Válvula é essa, assim como a cárdia, ela não permite a passagem de alimento, o retorno do alimento do seco para o ilho, ok? Trouxe aqui agora uma imagem com todo o sistema digestório para que vocês já possam ir se familiarizando com as posições. Só recapitulando: estômago, duodeno, que faz parte do intestino delgado. Aqui já dá início ao jejum, ele passa lá por trás, passa a ser denominado ilho. E aqui atrás o ilho ele vai fazer essa passagem para o seco através da válvula ilho secal. O que é o seco? O seco, ele é essa estrutura aqui em forma de vírgula. Vocês vão ver em diversas literaturas ele traz dessa maneira, que o seco ele tem um formato de vírgula. Ele é ligado na cavidade abdominal direita e é dividido em 3 partes. Você vai ver que aqui logo em cima é denominado de base do seco. O meio dele é denominado de corpo do seco. E aqui embaixo o ápice do seco. Mas para que serve esse seco? A principal função do seco é a degradação e a fermentação da celulose presente na alimentação do equino. E o seco ele é bem característico porque ele possui um trajeto específico. Como assim? O alimento ele sai aqui do jejum, passa pelo ilho. Quando ele chega aqui no seco, ele chega na base do seco, ele desce pelo corpo até chegar aqui no ápice do seco. Chegando aqui, ele volta, vindo do ápice, passa pelo seco, chega na base. Chegando na base do seco, aí sim ele vai dar continuidade no sistema digestório, no seu percurso. E aqui nessa passagem do seco para o cólon dorsal direito, existe outra válvula chamada de secocólica. Trata-se de uma válvula que não permite que o alimento ele passe para o cólon ventral direito antes de ser fermentado e também não permite, em hipótese alguma, que este alimento presente no cólon ventral direito retorne para o seco. Fique muito atento a essa válvula secocólica, essa estrutura do seco, cólon ventral direito, que essas estruturas serão muito importantes quando forem estudar a ausculta do sistema digestório, porque através da ausculta dessa região você consegue saber se tem uma obstrução aqui nessa válvula. Por exemplo, você ausculta essa região do colo ventral direito, você não consegue identificar nenhuma atividade, isso significa que tem uma obstrução aqui nessa válvula. Outro exemplo, você faz uma ausculta aqui na base do seco ou no ápice aqui do seco e você não vê que essa descarga ela está sendo feita completa. O que é a descarga? É quando o alimento é depositado aqui no seco, vem até o final e volta. E esse movimento tem que ser completo, vir até o final e voltar. Se você fazer uma ausculta e não conseguir identificar esse movimento completo, isso é sinal de problema.
Entenderam? Então fiquem muito atentos à ausculta dessas regiões que a gente vai ver mais para frente. Trouxe aqui uma imagem representativa do tamanho do século. Dando continuidade ao sistema digestório, só recapitulando, aqui se encontra o século em forma de vírgula. Do século, o alimento passa para o cólon ventral direito através da válvula seco-cólica. O cólon ventral direito, vocês perceberão que os nomes das estruturas elas fazem muito sentido em relação aos locais que elas se encontram. Um exemplo, cólon ventral direito. Isso significa que essa estrutura ela se encontra ventralmente, ou seja, mais próximo da barriga do animal, mais baixo, e do lado direito. Como já disse, ela se encontra no antímero direito, ou seja, do lado direito, e o seu sentido de trajeto ele é caudo-cranial. Vamos supor que a cabeça do animal está aqui do lado direito e a cauda do animal, a traseira do animal, está aqui do lado esquerdo. Então fiquem muito atentos a este sentido do trajeto, porque isso vai ser muito importante, por exemplo, numa palpação, numa identificação de cólica, uma identificação de torção, identificar onde este alimento ele está compactado. Então é muito importante você ter o conhecimento do sentido do trajeto do sistema digestório. O cólon ventral ele dá continuidade, sentido caudo-cranial. Quando chega aqui na frente, você vê que ele faz uma curva. Tá vendo? Aqui, ó, circulada de vermelho. Essas curvas do sistema digestório, em anatomia vocês devem ter estudado que essas curvas são chamadas de flexuras. Então aqui, ó, essa flexura ela é chamada de flexura external. Por quê? Como essa parte do intestino ela está ventralmente, ou seja, bem abaixo, você vai notar que essa flexura, essa curva, ela passa muito próxima ao osso external. Então, por isso que ela é denominada flexura external. Só uma dica, external com S e não com X, porque trata-se do osso externo, ok? Então essa curva aqui, essa volta, é denominada de flexura external. Ela ainda se encontra do lado direito, passando para o lado esquerdo. Então o sentido do trajeto dela é lateral esquerdo, ou seja, porque ela está passando do lado direito para o lado esquerdo. Aqui eu coloquei em vermelho, porque trata-se de uma região que pode acontecer compactações, e isso, sempre que eu falar em compactações, já tenha na sua mente que teve compactação, o animal vai apresentar uma cólica, ok? Então aqui, por se tratar de uma curva, quando o alimento chega aqui, ele tem essa dificuldade em fazer essa curva, e o alimento compacta aqui nessa curva, nessa flexura, e leva ao quadro de cólica, isso aqui incha, e aí, dependendo do caso, é necessária até uma intervenção cirúrgica. Dando continuidade aqui ao percurso do sistema digestório, logo após temos o cólon ventral esquerdo. Como o nome já diz, ele se encontra ainda na região ventral, porém agora do lado esquerdo. Vocês perceberam que ela foi lá no osso externo e voltou. Então agora o sentido do trajeto dela é o contrário. Ela está vindo do crânio, aqui ó, do crânio, da região da cabeça, sentido cauda. Então seu sentido é crânio caudal e se encontra agora no antímero esquerdo, do lado esquerdo. Fiquem muito atentos, porque conforme você vai decorrendo o cólon ventral esquerdo, você vê que ele vai afinando, vai funilando. Muita atenção, muito cuidado a esse afunilamento,
porque esse afunilamento também é um local muito predisponente à compactação. Porque você imagina, um exemplo, um cano de casa hidráulico, você reduz ele bruscamente e isso exerce uma pressão muito grande. Então isso aqui é a mesma coisa, você imagina, olha o diâmetro que vem aqui o intestino, de repente ele afina bruscamente. E isso aqui vai compactar alimento aqui e vai obstruir esse intestino e vai levar a um quadro de cólica. E às vezes é necessária intervenção cirúrgica ou se não uma realização de uma sondagem, administrar muito líquido nesse animal no intuito de tentar umedecer esse bolo alimentar para ele dissolver e dar continuidade. Vai depender muito de cada caso de animal. Dando continuidade, novamente temos outra flexura. Agora essa flexura, ela recebe o nome de flexura pélvica ou pelvina. Por que pelvina ou pélvica? Porque aqui está o crânio do animal, aqui está a cauda traseira do animal. Essa flexura, ela vai lá pertinho da pelve do animal e volta. Por isso que ela é denominada de flexura pélvica. É uma flexura muito complicada, ela dá muito problema. Por quê? Como vocês podem ver aqui, ó, ela é uma flexura pélvica antigravitacional. O que quer dizer isso? Aqui na imagem é muito difícil de desenhar o que eu quero explicar. Por quê? Aqui no desenho vocês veem que vem o cólon ventral esquerdo, faz uma curva e fica aqui do lado. Mas na prática no animal, lá no organismo do animal, essa curva aqui, ó, ela começa aqui embaixo, aí essa curva ela faz subindo, sentido dorso do animal. Então ela faz essa curva subindo e essa região aqui, ela não fica aqui do lado, ela vem aqui para cima, ela fica aqui em cima do cólon ventral esquerdo. Então essa região ela passa aqui em cima, ó, na prática, e não aqui do lado. Por isso que ela é antigravitacional. Agora você imagina o alimento vindo aqui, ter que fazer uma curva subindo, ou seja, contra a gravidade. Então assim, isso aqui é uma região que ocorre muita compactação de alimento, muita cólica, e é uma região que deve ficar muito atento, porque possui grandes indícios de cólica, de compactação, torção, porque o animal fica desinquieto, pode levar um inchaço aqui do cólon ventral esquerdo, pode acontecer a ruptura desse intestino. Então assim, viu que é cólica, procura atender o mais rápido possível, se necessário for, leva para a mesa cirúrgica o mais rápido possível, porque como eu disse, cólica é um dos maiores problemas do equino e o principal, pode levar à morte. Sentido do trajeto: ventro dorsal. Por que ventro dorsal? Como eu disse, ele sai de baixo e vai para cima. Então ele sai do ventre do animal e passa para a região dorsal do animal. Então o trajeto é ventrodorsal. Dando continuidade, temos o cólon dorsal esquerdo, ou seja, agora esse cólon está na região dorsal e do lado esquerdo do animal. Como se você, para ficar melhor para vocês entenderem, como se passasse uma linha aqui no meio. Desse lado aqui é o lado direito e esse lado aqui é o lado esquerdo. Sentido do trajeto dele é caudo cranial, porque vocês podem ver aqui, ó, cauda cranial, crânio, e ele tá indo aqui de trás para frente, ok? Note, preste muita atenção. No desenho ele passa aqui do lado, mas na prática no animal ele passa aqui em cima, entendeu? Então o cólon dorsal esquerdo ele está apoiado sobre o cólon ventral esquerdo. Novamente, temos aqui outra
flexura. Agora essa flexura ela já recebe outro nome. Por quê? Concordam comigo que como ela está aqui em cima do cólon ventral esquerdo, da flexura external, essa flexura ela vai estar rente, colada aqui ao músculo diafragma. Então, por isso que essa flexura ela recebe o nome de flexura diafragmática, porque ela está em contato aqui com o músculo diafragma. O sentido dela é lateral direito. Por quê? Concordam comigo que ela está aqui do lado esquerdo, aí ela passa do lado esquerdo para o lado direito. Então, ela faz esse sentido lateral direito. Outra coisa muito importante, também muito susceptível à compactação alimentar. Pode levar a um quadro de cólica. O cólon dorsal esquerdo aqui pode ocorrer um inchaço, pode acontecer a torção da flexura pélvica com a flexura diafragmática. Então, assim, muito atenção, muito cuidado com essas flexuras, que são os principais indícios de cólica, de compactação. Agora, dando continuidade, temos o cólon dorsal direito. Lembre-se, ele aqui no desenho ele está do lado, mas na prática ele fica aqui, ó, sobre o cólon ventral direito, ele fica aqui em cima. Seu sentido, como eu já disse, aqui, ó, crânio, cauda. Então o sentido dele que está indo para trás é sentido crânio caudal. Vocês lembram quando eu falei do equino ingerir uma grande quantidade, uma quantidade excessiva de areia? Isso leva à deposição de areia nas alças intestinais do cólon dorsal direito. É aqui, ó. E esse cólon ele pode virar ou cair, como vocês melhor entenderem, sobre o cólon ventral direito, e ocorre a torção aqui, ó, da flexura diafragmática e aqui do cólon transverso. Isso aqui pode inchar, pode levar a um estado de rompimento, e aí é só prejudica cada vez mais o estado do animal. Dando continuidade, saindo do cólon dorsal direito, temos o cólon transverso. Esse cólon transverso, vocês têm que ficar muito atento a ele, porque ele é uma estrutura que ela possui um sentido lateromedial. O que quer dizer isso? Ele sai aqui do lado direito do animal e ele segue em sentido ao rumo da medula. Então aqui, ó, ele sai do lado direito do animal e vai em sentido aqui a medula lá em cima do animal. Então vocês sempre têm em mente que o cólon transverso ele é localizado em sentido da medula. Perdão pelo erro aqui, isso aqui não existe. Então ele se encontra ventralmente no animal, ou seja, localizado em sentido da medula. Uma coisa importante, é no cólon transverso que inicia-se a formação dos síbalos. Mas o que é síbalo? São as fezes do animal, do cavalo, do equino. Então é aqui que começa a formação das fezes do cavalo. A título de curiosidade, essa estrutura, esse ramo preto aqui, é a artéria mesentérica cranial, que vai irrigar essa região do mesentério aqui, trazendo sangue aqui também para as artérias do jejum, entenderam? Logo em seguida temos o cólon menor, também conhecido como cólon descendente. Não é uma nomenclatura muito aceita, hoje se utiliza mais cólon menor. Ela também está localizada logo abaixo da medula, é como se a medula passasse aqui em cima e o cólon menor logo abaixo. O sentido de seu trajeto é crânio caudal, ou seja, sentido do crânio para a traseira ou para a cauda.
E aqui é muito importante frisar que aqui ocorre a organização dos síbalos. Como eu disse, são as fezes do cavalo. Mas por que é chamado de síbalos? Vocês já observaram que as fezes do cavalo são em formas de bolinhas, são redondinhas. E é por causa aqui do cólon menor. Porque o cólon menor que vai dar aquela forma às fezes do cavalo. Fiz um desenho aqui, não ficou muito bonito, mas para vocês entenderem. O que acontece? Temos aqui as alças, as saculações do cólon menor, que forma como se fosse um círculo aqui. Conforme as fezes chegam aqui, o que acontece? Aqui ainda há uma alta absorção. Então aqui, ó, ele vai absorvendo, retirando o líquido dessa fezes. E as fezes vai cada vez mais ficando, tipo assim, mais seca e aqui nessas saculações vai acontecendo algumas contrações sobre essas fezes e isso vai dando um formato de bolinha. Ela começou aqui, né, nessa saculação, absorveu, espremeu, ela passa para outra, absorveu, espremeu, passa para outra, absorveu. Conforme vai absorvendo e as contrações vai apertando essa fezes, ela vai tomando forma de bolinha. Então, por isso que as fezes dos equinos têm forma de bolinha. Tecnicamente falando, são síbalos. Então, se alguém te perguntar por que o cavalo faz cocô redondinho, agora você já sabe. Dando continuidade, depois do cólon menor, a gente tem o que chamamos de ampola retal. Nessa ampola é onde será armazenado esses síbalos. Então eles vão ficar tudo armazenado aqui, aquele monte de bolinha ou síbalos. Conforme vai armazenando, vai aumentando a quantidade, isso vai exercer uma certa pressão aqui sobre a parede da ampola retal. E isso, através de receptores, vai sinalizar para o esfíncter do ânus que pode liberar essas fezes, liberando as fezes em formas de síbalos, de bolinhas. Então aqui a gente conclui o sistema digestório, o trajeto do sistema digestório do cavalo, do equino. Mas, dando continuidade, vou falar brevemente sobre os pontos de ausculta do sistema digestório do equino. Para que você possa entender a ausculta do sistema digestório do equino, é necessário você dividir esse animal em quadrantes. Como a gente vai fazer isso? Você vai ter uma visão da traseira do animal e você vai dividir ele em 4 partes. Ficaria assim. Você dividiu o animal em 4 partes. Você vai dividir ele em uma parte superior e uma parte inferior. Uma parte lado direito, uma parte lado esquerdo. Então ficaria superior direito, inferior direito, superior esquerdo, inferior direito. Então você vai fazer a ausculta aqui, ó, no superior esquerdo, no inferior esquerdo, no superior direito e no inferior direito. Ficaria tipo assim. Esse aqui é o lado esquerdo do animal. Então aqui, onde está esse primeiro X, seria o superior esquerdo. Logo abaixo aqui, o quadrante inferior esquerdo. Mas o que eu vou escutar, né, nesses quadrantes? Aqui do lado esquerdo, no superior esquerdo, você vai auscultar o intestino delgado e o cólon menor. Já no inferior esquerdo, aqui embaixo, você vai auscultar o que? O cólon maior e a flexura pélvica.
Então, essa região, quando você for fazer a ausculta, você deve se atentar apenas se está tendo movimentação, se está tendo movimento do alimento. Você não precisa se preocupar em contar em quanto tempo fez quantos movimentos, não. Você viu que está funcionando, viu que o alimento está se movimentando normalmente. Ok, tá tudo ok. Agora, você fez a ausculta aqui no intestino delgado, cólon menor, cólon maior, na flexura pélvica principalmente, e não tá tendo barulho de movimentação do alimento, tá parado, é um sinal alarmante. É sinal de obstrução, de compactação, e isso pode ser uma talvez possível cólica, ok? Agora, no lado direito do animal, da mesma forma que o primeiro X é o superior direito e logo abaixo temos o inferior direito. O que vamos auscultar aqui? No superior direito, vamos auscultar o seco, principalmente a base do seco, que é o século em formato de vírgula. Aqui, ó. Então aqui você vai auscultar a base do seco, onde tem a presença da válvula ilho secal, que é a passagem do ilho para o seco, e a presença da válvula seco-cólica, que é a passagem do seco para o cólon ventral direito. Então, assim, quando você for auscultar aqui já é necessário ter uma atenção. Por quê? Ao auscultar aqui, você vai descartar a primeira descarga, porque aqui você vai escutar as descargas feitas do ilho para o seco e o fim da descarga, que é do seco para o cólon. Então, aqui é necessário que você escute as descargas completas. Então, para uma melhor aferição, você descarta a primeira descarga e começa a contar. Você vai aí medir uns 3 a 5 minutos e contar quantas descargas deu completas. O normal é que ocorra de 3 a 4 dentro de 5 minutos. Normal. Deu menos disso, pode acontecer que o animal ele não se alimentou algumas horas antes de você aferir, pode dar menos descargas, ou o animal está apresentando alguma obstrução, o alimento não está passando, você não vai escutar as descargas. Pode acontecer também de você escutar e ouvir uma descarga incompleta. Ou seja, o que é uma descarga completa? Você vai escutar o alimento caindo aqui no seco, aí vem... Quando chega no final do seco, ele faz... Plim, aí volta. Entendeu? Então, assim... se caso você escutar uma descarga incompleta, não é necessário se preocupar, porque às vezes a quantidade de alimento que veio é pouco. Então, assim, é só ficar atento se está fazendo, 3 ou 4 descargas dentro de 5 minutos, que é o normal. No quadrante inferior direito, temos o cólon maior. Ficar muito atento, pois a falta de escutar, se não escutar a movimentação, pode ser um sinal de obstrução. Ok? Fique de olho. É uma dica. O seu professor lá de semiologia, por exemplo, num dia de prova, ele pode colocar uma questão seguinte: descreva o sistema digestório do ânus à boca. Talvez na hora você pode se desesperar, você pode odiar o seu professor. Mas lembre-se, o seu professor ele quer somente o seu bem e ele está pensando no seu futuro. Porque imagina só, você estudou o sistema digestório do equino com um animal em pé. Lá na frente, quando você estiver numa mesa cirúrgica,
para fazer uma cirurgia de cólica num cavalo, esse cavalo estará deitado, ou seja, ele vai estar de barriga para cima. Você não concorda você não concorda comigo que quando o animal ele está deitado, os lados alternam? Entendeu? O que estava do lado direito com o animal em pé, ele passa para o lado esquerdo com o animal deitado. E quando você for fazer uma cirurgia de cólica, você não fica em cima do animal, você fica aqui do lado do animal. Então é necessário que você tenha um conhecimento amplo do sistema digestório. Se está tudo ao contrário, como é que você vai saber onde é que está cada estrutura? Fazendo o trajeto de trás para frente. Então, por isso que às vezes o seu professor pode te pedir isso, o trajeto do sistema digestório de trás para frente, para que lá na frente, quando você estiver fazendo uma cirurgia de cólica, você sabe, não, opa, peraí, para eu saber onde está cada estrutura, é só eu rever o sistema digestório de trás para frente que eu vou saber onde está o nome de cada estrutura em cada local. Ok? Deixo aqui meu muito obrigado. Espero que tenham compreendido. E desde já peço perdão por algum erro, levando em consideração que sou apenas um graduando. Muito obrigado.